Feliz Natal! Com certeza, algumas pessoas devem estar estranhando eu estar desejando ainda Feliz Natal, porque já passamos do dia 25, já é dia 27, então por que tá falando de Natal? Agora nós estamos nos preparando para as festas de fim de ano, o nosso ano novo. Então, para algumas pessoas pode parecer não ter sentido ainda estar falando sobre o Natal. Mas eu queria dizer o seguinte, e vou falar algo que eu acho muito bonito. Eu sou um cristão católico e dentro da tradição da Igreja Católica, eu vou deixar esse livro aqui embaixo, aí depois eu mostro de novo para vocês. Então, dentro da tradição católica, acontece o seguinte: o mistério do Natal, ele é tão grande porque ele fala da encarnação do Filho de Deus. Não confundir com reencarnação, que é a questão de estar voltando em outras vidas, mas eu diria que Deus se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse mistério é tão grande que não cabe num dia só. Então, dentro do calendário civil, nós tivemos o dia 25, aí seguiu o 26, 27, vai seguir o 28, etc. Mas dentro da tradição católica, nós olhamos com um olhar religioso, então para nós ainda é dia 25. Olha só que coisa bonita. Nós estamos vivenciando um tempo mais espiritual. Estamos ainda dentro da esfera do Natal, e isso são 8 dias, por isso esse período é chamado de oitava do Natal, e estamos aí vivenciando o Natal. Então, sendo um cristão católico, eu posso dizer para vocês Feliz Natal. E se você não for um cristão católico, eu não conheço muito bem as outras tradições a respeito dessa festa, eu creio que algumas pessoas ainda estão vivenciando esse clima de Natal, porque algumas pessoas naturalmente prolongam a festa, emendam aí com o Ano Novo, então tá tudo bem. E de qualquer forma, independente de você achar que se é ainda Natal ou não é, o que eu vou falar nesse vídeo é uma mensagem bonita, é sobre um livro maravilhoso, Um Menino Chamado Natal, do Matt Haig. Uma obra excelente, uma obra que me encantou, e eu também vou dar uma justificativa por que eu não apresentei antes do Natal esse livro, porque meus planos era estar fazendo a resenha dessa obra antes do dia 25, talvez no dia 22, 23, 24, eu não queria fazer depois. Mas acontece o seguinte, tudo isso tem uma história. Eu já tinha visto a propaganda desse filme Um Menino Chamado Natal na Netflix, mas não me chamou a atenção, então eu não senti nenhuma vontade de assistir. Mas, assim, lá em meados, no início aí de dezembro, por volta do dia 13, 14... uma autora brasileira me ofereceu um conto dela para fazer a resenha. Eu já fiz a resenha aqui no canal, que é o livro O Menino Natal, um título bem parecido com esse. Aí eu vi O Menino Natal, fui fazer uma pesquisa a respeito da obra, queria outras informações, o que as pessoas estavam falando a respeito desse livro, e por acaso, ao fazer a pesquisa, eu encontrei Um Menino Chamado Natal. Aí eu vi, nossa, mas esse livro tem a capa lá daquela propaganda, daquele filme da Netflix. Aí eu descobri que esse livro inspirou o filme. Aí eu pensei, vou comprar, vou adquirir essa obra. Fui lá no site da Amazon, e isso no dia 15 de dezembro, e o site dizia que o livro só chegaria depois do Natal, exatamente em fevereiro.
Aí eu pensei, mas o que eu vou fazer com um livro de Natal em fevereiro? Já é carnaval, já perdeu a graça, o povo não vai querer. Aí eu fui procurar em outro site, que eu não vou dizer o nome, por uma questão ética. E esse site dizia que o livro ia chegar antes do Natal. Então eu me animei. Comprei o livro nesse site, feliz da vida, porque ia chegar antes do Natal. O livro que eu comprei no dia 15, dia 16, já estava em Santos, minha cidade. E ficou parado na transportadora. Entrei em contato com a loja, já que eles contrataram essa transportadora, eu pedi para eles falarem com a transportadora para que me entregasse o livro o mais rápido possível. Não custava nada, já estava em Santos. Mas aí passou 16, 17, 18, 19, 20, 21 e o livro chegou na data 26 de dezembro. Aí eu fiquei meio na dúvida. Apesar de ter a tradição católica, de considerar que ainda estamos no Natal, mas eu pensei no público. Nem todo mundo é cristão católico, então pode ser que algumas pessoas não estejam no clima. Então eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam que eu fizesse a resenha do livro Um Menino Chamado Natal, do Matt Haig, que por acaso é o autor do livro A Biblioteca da Meia-Noite, que eu já fiz resenha aqui no canal. Ele também é autor do livro Os Humanos, também já fiz resenha aqui no canal. Então nós já temos duas resenhas desse autor. E agora seria a terceira. Vocês queriam ou não? E vocês foram bem unânimes, não houve nenhum voto contra. Todos os votos foram a favor para fazer a resenha nesse ano. Porque eu coloquei a opção, querem a resenha nesse ano, nessa semana, ou joga para o Natal de 2023. E todo mundo votou, não houve nenhum voto contra para que fizesse Um Menino Chamado Natal. Então, eu li rapidinho, em 5 horas. Na realidade, eu acho que foi até menos, porque eu fiz alguns intervalos para comer, beber uma água, tomar um banho, etc. Então, eu não li assim, diretão, mas assim, o total de tempo com esses intervalos deu 5 horas. E assim, fiquei encantado com o livro, assim, tão apaixonado que assim que acabou, também já fui assistir o filme da Netflix. E eu vou falar também um pouquinho do filme. É legal também mostrar um pouco da arte, ó. O livro tá assim, ó, Um Menino Chamado Natal, do Matt Haig. A lombadinha, para vocês verem. E aqui a contracapa. Na contracapa está escrita uma mensagem que está logo também no início do livro, mas que eu acho muito importante falar para vocês, lê-la, para vocês situarem um pouco a respeito do contexto da obra, do seu propósito, sua finalidade, em outras palavras. Você está prestes a ler a verdadeira história do Pai Natal. Pai Natal, para quem não sabe, em algumas tradições o Papai Noel é conhecido como Pai Natal. Inclusive em Portugal, que fala português, eles não falam Papai Noel, eles falam Pai Natal. Se você acredita que algumas coisas são impossíveis, deixe este livro de lado agora mesmo, porque este livro é cheio de coisas impossíveis. Você continua lendo? Que bom, então vamos começar. Isso está no início e eles colocaram essa informação na contracapa também. Na realidade, eu acredito que algumas coisas são impossíveis e o autor diz que não. Ele trabalha como propósito nesse livro que não seja. Mas como eu queria acreditar no impossível também, quer dizer, como eu não quero acreditar no impossível, eu quero acreditar que tudo que a gente sonha pode ser possível de acontecer, mesmo assim, com dúvidas, comecei a ler a obra. Acredito que existem coisas impossíveis, mas eu quero desacreditar. Eu quero acreditar na possibilidade de tudo de bom acontecer. Então, o livro teve essa motivação para mim. O livro, na realidade, essa capa que vocês estão vendo, não é a capa do livro, é uma jacket. Eles fizeram pela propaganda do livro. Então eu vou tirar a jacket, que é essa capa avulsa, e mostrar para vocês a verdadeira capa. Tá aqui, Um
menino chamado Natal, a lombadinha dele, e atrás tem a mesma coisa que está escrito na jacket. O livro ele tem orelha de capa, orelha da contracapa, e essas informações que nós encontramos na orelha de capa e na orelha da contracapa também são encontradas aqui nessa jacket. É tudo igual. Eu acredito que quando eles fizeram essa edição ainda não existia o filme. Aí o filme surgiu, o filme foi feito em 2021. Aí como tinha muitos exemplares publicados, até porque é um livro que se vende mais no Natal, depois as pessoas não compram, deviam estar com os livros encalhados. Aí fizeram a jacket para aproveitar o embalo aí do filme. Então tá bem bonita. No caso, pra mim não é regra, as pessoas sempre falam que a capa do livro original sempre é mais bonita e que a capa do filme é feia. Eu não sigo essa regra, mas nesse caso eu achei a capa original bem mais bonita que essa do filme. Não me agradou muito a aparência. Então você já aproveita e conta aí pra mim nos comentários o que vocês acham. Qual é a imagem mais bonita, a capa original ou a jacket? Estou interessado em saber. Aí dentro do livro, antes de mostrar detalhes, vem um bilhete do autor. Deixa eu ver se foca aqui, ó, um bilhete do autor. E ele conta como é que surgiu a ideia de escrever um menino chamado Natal. Nesse bilhete ele diz que o filho dele, chamado Lucas, quando tinha 6 anos, fez uma pergunta: pai, como o Papai Noel era quando criança? E ele não respondeu na hora, achou que era uma boa pergunta, mas estava cansado, também já estava na hora passada do menino dormir. Então o que ele fez? Ele ficou com a pergunta martelando na cabeça e resolveu escrever esse livro, contando a origem do Papai Noel. Então, isso não é nenhum spoiler, porque o autor ele vai se colocar na posição, já estou começando a falar um pouquinho aí do livro, vai se colocar na posição de narrador, e ele diz logo nas primeiras páginas, antes de adentrar na própria história, não é um prefácio, é o autor mesmo já começando a sua função de narrador, dizendo que ele vai contar como surgiu a história do Papai Noel. Então, dizer que o final desse livro é o surgimento do Papai Noel, como que o menino se tornou Papai Noel, não é um spoiler. Spoiler seria contar como, porque o objetivo do livro é contar como é que esse menino se torna o Papai Noel. Então alguns detalhes eu não vou dizer, porque não posso dar spoiler. Mas dizer esse final não tem nada de spoiler, porque quem pegar o livro logo na primeira página, ele já está dizendo que vai contar como surgiu o Papai Noel. O livro está muito bonito, ele tem 240 páginas, é um livro muito fácil de ler, gostoso, palavras simples, mas tem muita mensagem nas entrelinhas. Eu diria que é um livro que é bom para todas as idades, embora ele tenha se apresentado como um livro da literatura infanto-juvenil. Porém, eu acho que os adultos vão até aproveitar melhor. A criança vai ter um estímulo à criatividade, vai aprender alguns valores, mas o adulto, por conta da sua carga de vida maior, vai encontrar muitas mensagens, muito mais reflexão do que uma criança. Dentro do livro nós encontramos ilustrações muito bonitas, olha que bacana, mostrando algumas, que até o ilustrador tem um destaque aí na contracapa. O ilustrador chama-se Chris Moody. E assim, as ilustrações assim estão muito bem feitas e elas nos fazem viajar. Inclusive tem uma assim que eu gosto bastante. Vamos ver se eu encontro essa ilustração que eu gosto bastante para mostrar para vocês. Ah, encontrei fácil. Que é um mapa aqui de um percurso que o Menino Natal faz aí dentro do livro. Olha só que bacana. Então o livro está recheado, é um livro
graficamente muito bonito, capa bonita, bom espaçamento, diagramação maravilhosa, coisas assim que ajudam a gente a ler com mais rapidez. Li em 5 horas, muito rápido para ler um livro assim. Aí, continuando, vamos dar mais detalhes aí da história e depois prosseguir falando do filme. Qual será que eu gostei mais? Do livro ou do filme? E vocês, já leram o livro? Já assistiram ao filme? De qual vocês gostaram mais? Aí fala pra mim aí nos comentários. Então, continuando, o autor, como eu disse, ele vai falar que vai nos dizer como é que surgiu o Papai Noel. Então ele começa falando de um menino chamado Nicholas. Esse menino vive apenas com o pai, porque a mãe dele faleceu num acidente, então ele estava órfão de mãe. É um menino muito pobre. O pai dele é um homem bom, mas um pouquinho rústico. Ele parece meio que severo para algumas coisas por conta da pobreza, das dificuldades. Esse homem sofreu um acidente, então fala que ele tem 9 dedos e meio. Então numa mão 4 dedos e meio. Me lembrou de uma figura que tem só 4 dedos numa mão, uma figura aí que você já deve estar imaginando. Logo que me falou assim que ele tem 4 dedos e meio, veio a imagem dessa pessoa. E tem uma parte do livro que eu não sei porquê, mas o autor parece esquecer do meio e fala que ele tem 9 dedos. Aí me fez mais lembrar essa pessoa. Mas não vou dizer o nome, né? Vocês já estão imaginando de quem que eu estou imaginando. Então o menino vive com esse pai pobre numa casa muito miserável que só tem um cômodo. Então o quarto é a sala, o quarto é a cozinha e o quarto é o banheiro. Banheiro não, porque o banheiro na realidade é lá fora da casa e é um buraco só. Esse menino tá lá com o pai dele e ele gosta de uma história que o pai dele conta, que é sobre a Vila dos Duendes. Ele fica encantado porque ele acredita na existência dessa Vila dos Duendes. Então ele pede pro pai contar sempre. O Nicholas tem um rato de estimação chamado Mika. E eles estão ali vivendo com muitas dificuldades. Até que o pai dele recebe a proposta de um caçador. Eu estou omitindo alguns detalhes também para não dar spoiler aí. Então se você estranhar, você não falou isso. Claro que eu não falei, não posso falar tudo. Tem algumas coisas que a gente tem que ter o bom senso para não dar spoiler, os fatos emocionantes. Mas ao mesmo tempo deixar algumas coisas importantes para falar, para trazer a reflexão. O pai dele recebe o convite, né, no início da história, de um caçador chamado Anders para descobrir a Vila dos Duendes. E o menino fica empolgado, o menino quer ir junto com o pai. Mas o pai diz que essa aventura, que ele ia com outras equipes, com outros homens, formando uma equipe, seria assim algo muito perigoso. Então o menino ficaria em casa por 2, talvez 3 meses. E o menino ficou preocupado, mas o pai lhe disse que ele ia ficar com a tia Carlota. O menino já fica meio em pânico, ele não quer saber de ficar com essa tia Carlota. Porque a tia Carlota era uma mulher ruim, uma velha de cabelo branco. Aí eu fiquei surpreendido porque falou uma velha de cabelo branco, imagina uma senhora enrugada. E essa mulher só tem 42 anos, então eu não entendi por que falou. Talvez é porque a história se passa no século XIX e naquele tempo uma mulher de 42 anos já era velha. Hoje a gente já tem mulheres aí 70, lindíssimas, maravilhosas, que ninguém tá chamando de velha, ainda dando banho em muitas garotinhas aí por conta da sua aparência jovem. E muitas vezes até sem recursos assim de plástico, etc. Beleza natural mesmo. Conheço muitas aí que a única coisa que faz é passar um creme. Nem tem dinheiro para fazer uma plástica. Mas enfim, ele ia ficar com a tia Carlota. O pai sai
Detalhe, o pai dele tem um gorro vermelho com um pompom branco que lembra já uma figura. E o pai dele sai aí junto e deixa o menino nas mãos da tia Carlota, que vai para casa do Nicolas. A tia Carlota já chega, quando o pai sai, já coloca algumas regras. Nada de ratos dentro da casa, então o ratinho Mica já tem que ficar fora. E ele também, o Nicolas não podia ficar dentro da casa, o Nicolas tinha que ficar fora porque, sendo a casa pequena, essa senhora não poderia tirar a roupa na frente do menino. Seria assim um absurdo. Então o Nicolas vai ter que dormir ao relento, fora de casa, com o seu ratinho Mica. Detalhe interessante, o ratinho Mica, ratinho de estimação, ele fala, mas ele fala em ratês. Então, às vezes, o Nicolas consegue entender o que esse rato está falando. Outras vezes ele não entende, mas ele intui. Então tem uma espécie de comunicação entre ele e o rato. Mas ele, mesmo assim, quando ele não entende, ele fala com o rato. Ele fala e a gente percebe também, a gente, como o narrador está nos contando, a gente sabe o que o rato está falando, embora o Nicolas nem sempre entenda. E o rato só tem um desejo, queijo. O rato não tem queijo, mas ele acredita no queijo. E acreditar já é uma forma de existir. Bem, pro Nicolas sim, pro rato fica um pouquinho desconfiado. Para ele acreditar não é a mesma coisa, porque ele quer realmente um queijo de verdade. Já o Nicolas é uma criança esperançosa, uma criança de 11 anos, que para ele acreditar já tá bom. Então o Nicolas fica fora. O Nicolas é responsável de procurar alimentos para casa a partir de cogumelos, frutinhas, e essa mulher faz a comida. É claro, o Nicolas viveu uma vida meio que de Cinderela, com uma relação de Cinderela, madrasta má, porque ele tinha que limpar a casa, ele tinha que fazer a comida, fazer o café, e ele comia muito pouco. O Nicolas emagreceu muito durante esse período. Até que... E tem um detalhe também interessante. O Nicolas, ele tinha um boneco. Ele só tinha ganhado um brinquedo na vida, que era um boneco que foi dado pela mãe, feito de nabo. E um outro presente que ele ganhou, que não é um brinquedo, era um trenó que o pai dele levou nessa viagem para encontrar a Vila dos Duendes. Então o Nicolas vivia assim, feliz com aquele brinquedo, enquanto muitas crianças tinham brinquedos bonitos, caros. O Nicolas estava feliz com aquele único brinquedo porque era a recordação da sua mãe. Um boneco que já estava com o nabo podre. Certo dia, ia falar madrasta, mas não é madrasta, a tia, porque a tia é quase que uma madrasta mesmo. Essa tia faz uma sopa pro Nicolas, ele experimenta essa sopa e ele sente um gosto ruim, e depois ele descobre algo que deixa muito chateado. Essa sopa com gosto ruim, gosto podre, que ele estava aí tomando, foi feita com o nabo. A tia foi tão cruel que ela destruiu o único brinquedo para ele, que não tinha só um valor como brinquedo, mas tinha um valor como uma recordação afetiva. Então foi uma cena assim que dá até vontade de chorar. O Nicolas já está um pouquinho revoltado, o pai dele já tinha dado tempo, já tinha passado aí de 3 meses, e esse menino resolve ir atrás do pai dele, porque o pai está demorando, ele está preocupado, ele não está aguentando mais viver com a tia. Então ele sai fugido, leva o seu ratinho e parte para a viagem para encontrar o pai. O livro é dividido em vários capítulos curtos, mas eu diria que a gente pode dividir esse livro basicamente em 2 partes principais, em 2 aventuras. A primeira aventura é essa: o Nicolas sai de casa atrás do pai até chegar na Vila dos Duendes. E a outra, como ele não encontra o pai na Vila dos Duendes, e acontece algo que eu vou chegar ainda para falar para vocês, sem dar spoiler, tenho certeza disso. Esse algo é a outra aventura, ir atrás do pai e desse outro motivo. Então o menino saiu, no meio do caminho ele encontra uma velha
essa velha lhe dá um mapa. Ele pergunta se a velha viu um homem passar pela cidade com uma equipe. Fala que esse homem tem 9 dedos. A velha disse que sim, que ele passou, e lhe dá um mapa que a equipe perdeu. Aí ele tem lá um mapa de como chegar na Vila dos Duendes. E a velha, muito assim bondosa, dá para ele um cachecol e ainda diz: olha, eu aconselho você não seguir por esse caminho porque é muito perigoso. Vai para o outro, porque as pessoas que foram para esse local nunca mais voltaram. A velha dá esse alerta, um alerta de preocupação, mas o Nicholas quer encontrar o pai e vai seguindo. Aí ele encontra o gorro do pai. Ele passa a usar esse gorrinho vermelho com o pompom, que vocês já estão vendo aí a referência do que tá, o que lembra esse gorro. Acho que vocês já estão se situando. Depois ele encontra uma rena. Essa rena tá furiosa, tenta atacá-lo, mas ele foge. Aí quando ele está em cima de uma árvore, ele percebe que a rena está ferida. Ele desce, vai acalmando a rena e tira a flecha que a rena tá. Aí faz uma amizade. E a rena também fala em renês, a linguagem da rena. Já ele não entende muito, mas ele observa pelos gestos que a rena quer dar carona para ele. Pede para que ele monte nela. E eles vão seguindo o caminho até a Vila dos Duendes. Até que um momento, eles vão subindo uma montanha, eles fraquejam, estão cansados, estão assim, sabe, sofrendo, e meio que eles quase que morrem. E nisso, um duende chamado Pai Topo e a sua neta Noshi encontram aí o nosso amigo Nicholas morrendo, e o Pai Topo lança um feitiço chamado Cria Sonhos, que ressuscita ele e a rena. O rato meio que some da história, não sabemos o que acontece, mas os dois recebem esse feitiço e ele começa a conversar com duendes. A ideia que nos passa nesses duendes é que eles realmente são criaturas pequenas. Existem duendes um pouquinho mais altos, outros mais baixos, mas geralmente assim uma altura aproximadamente do joelho do menino. E aí eles falam para ele ir embora, que ele já tá bom, para ele sair de lá, para ele sair da Vila dos Duendes, mas ele olha assim em volta: ué, mas isso aqui é um nada, só tem neve, não tem vila nenhuma. Aí o duende explica que para ele ver a vida... Antes disso, a neta fala assim: oh, esse menino é cego? Esse humano é cego? Vô, porque não tá vendo a vila? Aí o Pai Topo explica: não, é que os humanos têm uma maneira diferente de enxergar as coisas. Então o duende vai explicar para o nosso querido Nicholas que ele precisa acreditar para ver. E o Nicholas acredita. De repente, surge o cenário aí da Vila dos Duendes. Aí ele é levado para conhecer os locais, tal. E surge uma espécie de vilão, que é o Pai Vodol. O Pai Vodol não gosta da presença do menino, porque vê o humano como uma ameaça, porque recentemente eles receberam a visita de seres humanos que sequestraram uma criança, um menino doente chamado Kip. Então o Nicholas vai parar numa prisão. Nessa prisão ele encontra uma pixie, que depois eu vou descobrir que essa pixie nada mais é do que uma fada. Isso eu descobri no filme, já estou adiantando um pouquinho aí do filme. E tem um troll. O troll ameaça de comê-lo, mas não come porque é Natal. Aí eu já aproveito e conto um detalhe. O Nicholas tinha apelido de Natal, que foi dado pelo pai, porque ele nasceu no dia de Natal, no dia 25 de dezembro. Então o pai jogou o apelido de Natal e a mãe falecida era apelidada de Pão Doce, tá? Detalhezinho aí
que vai ser bom falar agora para depois vocês entenderem algo a respeito do filme. Então o Nicholas ali tá ameaçado, mas ele acaba não sendo comido pelo Troll e ele foge sozinho. Aí ele consegue, eu não vou dar detalhes de como ele consegue, mas é bem interessante aí, até para você entender algumas coisas a respeito do Papai Noel. Ele foge ali da torre que tá preso sozinho, vai com a rena voadora. Esse detalhe eu tenho que contar, eu omiti um, mas conto o outro. Ele foge e vai atrás do pai para começar uma nova aventura aí para salvar o menino Kip. Aí eu já não vou falar mais do livro. Eu só vou deixar algumas reflexões posteriores. Vou adentrar no filme agora para vocês perceberem a diferença. No filme, e no início eu vou dizer que eu não gostei muito do início do filme. E como eu diria, né, o livro pode ser dividido em duas aventuras, o filme também. O filme vai começando com uma família, um homem, um pai viúvo, semelhante ao pai aí do Nicholas, mas ele tem 3 filhos e ele precisa sair de casa por uma questão de trabalho. Então numa noite ele tem que chamar uma tia que vai servir de babá. As crianças ficam horrorizadas, é a tia Vera. As crianças não querem ficar com a tia Vera, dizem que ela é má. E eu não entendi por que eles falam que a tia Vera é má. Porque chega realmente uma velhinha. Essa velhinha chega e ela é toda amável. Em nenhum momento essa velhinha é grosseira. Ela fica com as crianças e vai contar a história do menino chamado Natal. Então ela vai narrando a história. Então enquanto o livro nós temos a história de um menino chamado Natal, no filme nós temos a tia contando essa história, digamos assim. É uma história dentro de outra história, mas é claro, dando destaque ao menino chamado Natal, porque ele que é o mais importante. Então ela aparece em alguns momentos, ela que faz a figura do narrador, que aqui nós temos como o Matt Haig próprio. Lá no filme não tem o Matt Haig como narrador. A narradora da história, que conta algumas percepções, é a própria tia Vera. Então ela está contando essa história para as crianças. E aí já vemos a primeira mudança. Ela diz que essa história começa numa época em que as pessoas não sabiam o que era Natal. Então o menino ele tinha um apelido de Natal, Nicholas, na história dela, que foi dado pela mãe, mas ele não sabia até por que a mãe deu esse apelido de Natal, porque não existia Natal. Então diferença. Aqui no livro é o pai que chama a criança de Natal porque ele nasce no dia 25 de dezembro. No filme não fala que data que ele nasceu, apenas a mãe chama o menino de Natal e ele não sabe o porquê. A mãe também está morta, como no livro, isso é igual. O pai e eles estão indo para conhecer o rei, algo que no livro acontece, eu não vou dizer em qual momento, mas é pro final. No filme ele já conhece o rei logo no início e o rei não está interessado em encontrar a Vila dos Duendes. Ele quer que as pessoas encontrem algo que está faltando no reino, que é a esperança. Então, mas aí uma diferença. Esse rei pede para encontrar a esperança. Depois eles retornam para casa. Claro, também estou omitindo alguns detalhezinhos aí para não dar spoiler. Eles voltam para casa e vem um caçador convidá-los para uma aventura de ir em busca da Vila dos Duendes, porque vai encontrar a esperança. Aí segue que o menino fica também com a tia Carlota, isso é normal, é igual. A tia Carlota é uma atriz, no livro dá a impressão que é feia, mas aí a atriz é bonita. Eu achei uma atriz muito bonita para fazer a tia Carlota. Tem cabelos brancos, mas é uma atriz bonita, só desarrumada, com aparência de 42 anos. Aqui dá a impressão que é uma mulher de 42 anos, acabada, cabelo branco e tal. Não, e feia. Mas eu achei ela bonita. Pode ser que alguma pessoa não ache, mas pra mim é uma atriz bonita, mas muito má no papel. Ela bota o menino pra fora, não quer o rato.
Não aparece a questão dos cogumelos do menino tá fazendo. Outra coisa que não aparece no filme é o pai com 9 dedos e meio. Não tem isso. O pai tá com todos os dedinhos. Não tem essa coisa meio, entre aspas, política. Aliás, nem no livro, né? Eu não sei por que ele colocou. Eu que tô fazendo a comparação com o político, porque me veio na cabeça aquela pessoa que vocês já estão sabendo quem é. Então, o menino fica aí com a tia. Ele também emagrece, porque ele tá comendo pouco. Ele faz todos os serviços da casa. Até que um dia ela faz uma sopa pra ele. E assim, diferente do livro, que a sopa tem um gosto ruim, a sopa é deliciosa. O menino assim come assim com uma vontade. Ele tá saboreando, ele tá feliz. E até eu fiquei com água na boca, porque é uma sopa assim, parece um caldo verde, assim, gostoso. Eu fiquei, olha, com vontade de tomar aquela sopa. Mas aí ele fica decepcionado, porque realmente a sopa é feita com um boneco feito de nabo, que foi dado pela mãe. E aí que ele fica decepcionado. Até então ele estava comendo, tomando a sopa com gosto. Mas aí quando ele descobre, ele fica com muita raiva da tia. E ele sai. Ele tá com o gorro do pai. O pai não leva aquele gorro que aqui no livro mostra. E o menino... Acontece um pequeno acidente que o gorro quase pega fogo. E ele sai correndo na neve, apaga. E ele descobre que dentro do gorro tem um mapa. Lembra que eu falei aqui no livro? É a velha que dá o mapa? Não, aqui não. O gorro está costurado. Ou melhor, o mapa está costurado dentro do gorro. Então ele descobre aquele mapa e ele tem ideia. Vou atrás do meu pai. E ele foge da tia. Ele vai com o ratinho. Ele... Assim, antes ele estava tentando ensinar o rato a falar. Aqui o rato fala, mas fala em ratês. No filme, ele tá tentando ensinar o rato a falar e no meio do percurso o rato começa a conversar com ele. Então tem essa diferença, o rato fala claramente. O rato que era mudo, de repente tá conversando com ele na mesma língua e eles batem papo. Eu não gostei muito disso, apesar que muita gente pode achar interessante. Eu não gostei dessa mudança não. Eu acho que aqui o rato tá sempre falando desde o início e não aprender depois, mesmo que o menino não entenda, é mais interessante. E apesar do menino não entender, o rato fala muito mais aqui no livro. Mas beleza. O rato começa a falar. Ele já tá com o mapa. Ele entra numa vila. Ele encontra a velha. Só que, diferente da velha que aqui que é bondosa, a velha é má. A velha não dá o mapa, porque o menino já está com o mapa. E a velha diz que ele vai se estrepar. No livro, como eu disse, a velha diz: menino, vai por aí, você vai se dar mal. Mas é que ele vai se dar mal com uma preocupação. Não vá, cuidado, vai por outro caminho. Ela dá o mapa, mas diz, vai por outro caminho, ninguém que foi lá volta. Não, essa velha, ela meio que parece que tá amaldiçoando o menino. Não, você vai sofrer, você vai morrer. Então o Nicholas sai assustado. Ele encontra a rena no caminho. Tem a mesma cena aí da rena atacando ele, todos os perigos, ele tira flecha, isso é comum, isso tá igualzinho ao livro. Ele segue o caminho, passa mal, aí desmaia a rena, desmaia o rato, desmaia ele, todo mundo, e ele é socorrido pelo pai Topo e pela menina Noshi, todos duendes. Nisso que eles são aí, tem o socorro desses duendes, nós vamos percebendo também uma diferença. No livro fica muito claro que os duendes são muito pequenos em relação ao menino. No filme eu achei que não ficou legal isso, porque os duendes são quase do tamanho do menino. Uma coisa assim, ó, batendo na orelha. Uns duendes mais altos, mais baixos, mas assim... Não é essa coisa minúscula, não tem essa diferença em relação ao menino assim muito grande. Então isso pra mim deixou um pouquinho a desejar. Tem a cena que o menino olha e tá olhando, não vê nada. O rato também recebe o encanto aí do Cria-Sonho. Então todo mundo se ressuscita, coisa que o rato desaparece nessa cena. Eu não sei pra onde que esse rato vai aqui no livro. Então é só a rena e o menino que sofre o encanto do Cria-Sonho. Já
No filme são os 3. O menino começa a ver a cidade toda ali em volta, como no livro. Só que o duende leva ele para uma espécie de rebelião que não tem aqui. Então existe um grupo de duendes que está revoltado contra uma autoridade, que não é o pai Vodol que nós vemos aqui, mas existe uma duende chamado Mãe Vodol, Vodal. Olha, pai Vodol no livro, no filme surge a Mãe Vodal. Já muda um pouquinho, o nome parecido, mas é uma mulher. E aí lembra muito o Mágico de Oz, sabe aquela bruxa do Mágico de Oz? Essa mulher, embora não seja uma duende feia, mas os trejeitos, a forma de falar, a forma de enxergar o Nicholas, lembrou. Achei que eles pegaram assim uma pegadinha aí de Mágico de Oz. A mulher fica revoltada, ela não quer que acolha os humanos, ela dá uma bronca no pai topo, tal, manda ele ir pra prisão. Então, digamos que essa primeira parte, que é a saída do menino Nicholas até a Vila dos Duendes, eu gostei mais aqui, ó, do livro. Eu acho o filme não é ruim, não é isso, não é ruim, é bom, é legal, é gostoso, é interessante, porém a minha preferência é livro, essa primeira parte da aventura. Aí chega essa segunda parte, que ele vai pra torre, lá ele fica preso, ele foge, só que eu achei interessante que ele fugiu com a Pixie. Coisa que aqui ele foge sozinho e ele encontra a Rena. Lá ele foge com a Pixie. E é no filme que eu descubro que Pixies são fadas, porque aqui não fala que é fada. E é engraçado que eu tenho um costume, pra quem não sabe, eu ouço a dublagem em português e coloco a legenda. Então eu ouço e leio ao mesmo tempo. Eu adquiri esse costume porque, vocês sabem, eu tenho meus vizinhos barulhentos, então às vezes eu não escutava, porque tinha música alta e eu não queria colocar o volume alto. Então eu acostumei a ler as legendas mesmo em português. Então enquanto a fadinha, ela tá se chamando de Pixie, e aliás ela é a Pixie da verdade, ou seja, ela não pode mentir, ela é má, tanto no livro como no filme, mas ela é uma má sincera, ela fala tudo, porque ela não consegue mentir. Não é que ela não queira mentir, ela não consegue, ela só fala a verdade. Então nós percebemos a maldade. É claro que, não é claro que não, mas assim, no livro, essa fadinha, ela é má, mas muito má. No filme ela é má, mas um pouquinho menos má. E ela foge aí com o Nicholas. Aí detalhe, nessa segunda aventura ela foge, eles pegam a Rena pra fugir. Ela vai até uma determinada parte, depois ela some de cena aí, para voltar depois adiante. Aqui ela não acompanha ele na aventura. E aí eu diria que essa segunda parte, que é essa aventura, logo assim no início, eu gostei mais do filme. Achei mais interessante a fadinha, a Pixie, fugir com ele. O que eu não gostei é que aqui a Rena ela começa a voar. No filme não, a Rena não voa ainda. Ela vai fugindo, galopando mesmo, até que eles encontram aí alguma coisa. E eu também não vou mais falar do filme. Interrompo, foi o que eu falei um pouquinho mais porque ele tem uns detalhezinhos a mais interessante. Então essa segunda, voltando, a primeira parte da aventura eu acho mais legal, livro. A segunda parte eu fiquei meio dividido. Existem alguns pontos que eu prefiro no livro e existem alguns pontos que eu prefiro no filme. Mas no geral, fazendo um balanço, no geralzão mesmo, eu acho que o livro é bem melhor, no geralzão. Embora tenha essas cenas aí do filme que eu achei bastante legal. Então eu quero deixar bem frisado que o filme é bom. O fato de eu preferir cenas daqui não significa ruim, porque todo mundo tem uma preferência. O fato de você preferir um sorvete de repente de chocolate não significa que um sorvete de morango seja ruim e vice-versa. É só uma questão de preferência, mas ambos são bons. E aí o que a gente pode falar tanto aí do filme como do livro? Que lições nós podemos aprender? Que eu achei legal.
a importância de acreditar que todas as coisas são possíveis, inclusive para os duendes, tanto no livro como no filme. A palavra impossível é um palavrão, uma palavra feia. Para eles todas as coisas são possíveis. Eles dizem até que o impossível é uma possibilidade que o ser humano ainda não entendeu. Olha que bacana. É uma mensagem legal, então a gente tem sempre que acreditar nos nossos sonhos. É praticamente uma mensagem aí da lei da atração. Acredite que você vai atrair coisas boas. Tanto o livro como o filme também fala a importância de compartilhar, de fazer um Natal feliz das pessoas. Isso eu achei, mensagem muito bacana. Não fala exatamente isso no filme nem no livro, mas dentro dessa mensagem de fazer o Natal melhor, de dar, de doar as coisas, eu fico pensando o que a gente pode fazer pelos nossos irmãos. Eu acho interessante, até vou dar uma sugestão, se você tiver condições, na época de Natal, dê uma cesta básica para uma família. Já passou o Natal para algumas pessoas, para mim ainda é Natal. Tá chegando o Ano Novo, dê uma cesta básica. Ainda tá em tempo. Dê uma cesta básica. Muitas pessoas não têm condições de fazer uma ceia de Natal, de Ano Novo. E nessa cesta, olha que sugestão legal. Pense nas crianças, nas pessoas, dê um panetone, coloca um pacote de bolacha recheada, um doce, bala ou qualquer outro doce, sabe? Não fica só no arroz e o feijão, coloca umas guloseimas. Se você tiver condições, dê nozes. Se puder dar um peru, dê um peru para eles assarem. Se não puderem, um frango também. Olha, eu não tô falando para me gabar, mas a gente ajudou aqui uma família, mesmo a gente tá, digamos assim, de vez em quando a gente passa momentos de dificuldade financeira, mas a gente deu um frango. E eu vi também pessoas que deram frango aí. Não tenho dinheiro para peru, um frango tá bom. Eu comi frango também aí no Natal e adorei, na realidade até prefiro. E assim, vai ajudando as pessoas, vai doando, vai fazendo com que vai proporcionando um Natal melhor para essas pessoas. A importância de se doar. E uma metáfora que eu acho interessante. Os duendes envelhecem? Envelhecem. Mas eles envelhecem até o momento que eles descobrem a sua missão. Quando eles descobrem a sua missão, eles param. Geralmente os duendes param por volta dos 40 anos. O menino Natal, ele vai envelhecendo e chega um momento que ele descobre uma grande missão e ele para de envelhecer. Aí, não vou dar mais detalhes, eu acho que vocês descobrem. Isso também não é spoiler, né? Todo mundo vai saber que no final ele se torna o Papai Noel. Aliás, eu acho que o final do livro é muito melhor do que o final do filme. Eu não gostei do final do filme, o final deixou a desejar. Aqui o final tá melhor. E assim, eu acho que isso é uma metáfora que é tipo, eles param de envelhecer. De certa maneira, quando nós cumprimos a nossa missão aqui na Terra, nós paramos de envelhecer. Só que essa nossa parada de envelhecimento ocorre na morte. Quem morre não está envelhecendo mais. Então eu percebi que aí que era tipo uma metáfora para a morte, cumpriu a missão. Só que o Papai Noel ele continua com a missão, porque e para mim também é outra metáfora, tipo, a gente morre, mas se a gente fez uma coisa boa, cumpriu a nossa missão, as pessoas que nos viram, elas vão continuando realizando, elas vão nos seguindo, elas vão fazendo bem. Quantas pessoas são espelhos pra gente? Pessoas que faleceram e a gente continua imitando. Então pra mim é uma metáfora maravilhosa. Enfim, o livro tem assim detalhes riquíssimos que talvez uma criança, ela vai entender a história, mas ela não vai captar. Então se um adulto lê esse livro junto com a criança, conversar, vai ajudar. É um livro instrutivo, é um livro educativo. Embora eu acho que tem algumas cenas aqui que não são muito educativas, que eu não vou mencionar, que foram omitidas do filme. Tem umas ceninhas aqui um pouquinho pesadas, não muito educativas, mas no geral é um livro educativo. O filme já tirou essas cenas aí, que eu diria deseducativas. Mas assim, com um adulto lendo, conversando, o menino vai aproveitar, a criança. Leia aí com seu filho, tá em tempo, ainda dá para comprar.
eu tive uma certa pressa porque eu queria apresentar nessa época ainda. Mas você que é pai e mãe, que não tem um canal, pode comprar, pode até ler em fevereiro, sabe? O importante é transmitir a mensagem. Até prepara a sua criança já aí desde o tempo aí do carnaval, mais ou menos até o próximo Natal, para vivenciar o Natal de uma maneira diferente, com uma doação maior, com um sentido de caridade, sabe? Nesse sentido de partilha. Tá em tempo, tá em tempo, tá em tempo. Mas de qualquer maneira eu queria dizer, não deixe de acreditar nos seus sonhos. Se você acredita, o impossível não existe. Tudo vai ser possível. Grande mensagem aqui do menino chamado Natal. Os livros que eu li do Matt Haig, eu diria que os outros seriam Young Adult, ou seja, literatura para adultos. Aqui é uma literatura infanto-juvenil, mas com uma pegada também adulta por conta das reflexões. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra, caso vocês queiram adquirir. Não vou deixar o link dessa livraria que mentiu pra mim. Vou deixar o da Amazon mesmo que chegue aí, ó, em fevereiro. Mas se vocês quiserem, pode arriscar em outras livrarias, mas aí por conta e risco de vocês. Mas eu vou deixar aí o link da Amazon para vocês. Leiam, assistam o filme, vale a pena, mesmo tendo essas coisas diferenças. Mas como eu disse, tem coisas que eu acho que no filme é melhor, tem coisas que eu acho no livro, mas no geral é o livro. Mas o filme é bom, vale a pena. Leia não, assista aí com seus filhos, com seus familiares, se ainda não assistiu. E quem já leu, quem já assistiu, me conta aí o que achou, que lições, mensagens vocês tiraram. Bota aí nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E mais uma vez, eu desejo um Feliz Natal. Ano Novo vou deixar para depois, porque eu vou fazer ainda um especial aí, o Réveillon do Filósofo dos Livros para vocês. Então fique ligadinho aqui no canal, no meu Instagram. Vamos acompanhando as novidades. Falem comigo no WhatsApp, tem o WhatsApp na descrição desse vídeo. E a gente vai conversando, vai trocando ideias e vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Não só para nós, mas para nossos parentes, amigos, descendentes e até para os inimigos. Porque como eu disse em algum lugar por aí, temos que amar os inimigos como Cristo nos mandou. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Feliz Natal!